E então o Evangelho de Marcos é engraçado porque que deu logo aqui no início esta importância ao grupo dos 12, à sua constituição. Depois vai-nos apresentar até ao final uma luta titânica entre Jesus e os 12. E os 12 e Jesus. Os 12 têm um líder, que é o Simão Pedro, a tal pedra. Não se faz farinha com ele. Jesus e os 12. E também nos apresenta o Evangelho de Marcos, já logo no início do capítulo 4, já nos apresenta a estratégia de Jesus a ser modificada, readaptada. Então, como percebeu que até a sua família de sangue quis tratar por tolo, por louco, que as populações, as multidões, estavam subjugadas pelos dirigentes e, portanto, depressa pensariam exatamente como os dirigentes e também, portanto, iriam ser opositoras todas dele. Como que se resguardou um pouco e começou a falar por parábolas. Não vou falar diretamente das parábolas, mas a talho de foice, a propósito do grupo dos 12. Começou a falar por parábolas. E na narrativa, no relato do Evangelho de Marcos, a primeira parábola que conta é aquela que é muito conhecida. A da semente. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. É uma parábola que toda a gente conhece, embora se calhar quase ninguém entende. Porque a gente conhece as coisas como crianças, assim como na dimensão do infantil, como historinhas, não como um enquadramento de uma estratégia política de luta contra o ídolo e contra a idolatria organizada, que é o poder político, o poder religioso e o poder económico financeiro. Nós, nestas coisas de Evangelho e de Jesus, nunca saímos da dimensão do infantil, do maravilhoso. As igrejas sempre nos mantiveram aí, nessa dimensão do maravilhoso, do infantil, do calendário litúrgico, dessas bobagens, que são verdadeiras bobagens, crimes. Sim, mas crimes, pelas consequências que fazem, que desencadeiam em sério. São crimes que ficam impunes. Crescemos em infantilismo, não crescemos em maioridade, em liberdade e em maioridade. Crescemos em medo, não crescemos em liberdade. Crescemos em garotice, em criancice. Não crescemos em autonomia, em maioridade, em protagonismo, na condução dos nossos destinos, indivíduos pessoais e coletivos, na condução da história, na condução e organização do planeta, nossa casa comum. Conhecemos a parábola, mas não temos nada do que isto significa. Portanto, de uma mudança de estratégia política da parte de Jesus, na sua maneira de se dirigir às pessoas, às multidões, aos dirigentes. As parábolas aparecem como uma espécie de cautela, de resguardo político de Jesus, porque transmite a mensagem
mas quem a está a ouvir em forma de parábola não entende. Não entende na sua radicalidade. Poderá vir a entendê-la mais tarde, progressivamente. E então, esta é a primeira parábola que o Evangelho de Marcos apresenta, e eu estou a citá-la porque tem que ver com o grupo dos 12. Porque ele conta a parábola: uma semente cai em terreno pedregoso, caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram-na. Outra semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, mas por não ter profundidade da terra, e quando o sol se ergueu, foi queimada, e como não tinha raiz, secou, também se perdeu. Outra parte da semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram-na, e ela também não deu fruto. A maior parte da semente perde. Só uma outra parte caiu em terra boa, e ao crescer deu fruto, e não dá fruto a 100% toda. Dá fruto a 30, a 60, e em algumas pessoas, em alguns terrenos, 100 por 1. Mas é pouco, muito pouco terreno é que dá 100 por 1. Mas a maior parte da semente perdeu-se em terrenos que não resulta. Jesus já está a sentir que está sozinho. A boa notícia não tem quem a capte, não tem quem a pratique, não tem quem dê a sua adesão a ela, que vá por ela. E então, como que se reserva, não deixa de anunciar, mas numa linguagem que as pessoas ouvem, mas não entendem. Sobretudo não entendem na totalidade, pois andarão ali a discutir uns com os outros o que é que ele terá querido dizer. E enquanto discutem essas coisas, ele tem a oportunidade de andar mais, passar a outra terra e depois a outra, estar com outras populações e, portanto, continuar a difundir a boa notícia, para ver se suscita entre os que ouvem pessoas que lhe deem a sua plena adesão e façam o seu projeto político que ele está a anunciar e a praticar, e que está a tornar presente com as suas próprias práticas. E então eu chamo aqui à colação esta parábola, porque aqui vamos ver o grupo dos 12 a funcionar já. Ao ficar só, e ele acabou a parábola a dizer assim: quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. Isto é, quem entender, que entenda. E não deu qualquer explicação. Quanto à parábola, ela fica semeada no ar, fica as pessoas também aprendem bem a história. É uma história, bem construída. E agora o que é que ele quererá dizer com isto tudo? Ao ficar só, os que o rodeavam, juntamente com os 12, perguntaram-lhe o sentido da parábola. A vós, respondeu Jesus, é dado conhecer o mistério do reinado de Deus, Criador. Mas aos que estão de fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar olhem e não vejam, ao ouvir ouçam e não compreendam, não vão eles converter-se e ser perdoados. Cá está. Começa a falar em parábolas. Trata os seus concidadãos, concidadãs, quase como se fossem de fora, como estranhos, porque em relação a ele e ao seu projeto apresentado, a reação é tão negativa que para eles são estranhos. Parece que está metido com estranhos. E tem que tomar as cautelas próprias de quem anda com estranhos no meio de lobos. Já prosseguirei.